Aqui quem vos fala é missionária Val. Quero deixar algo da parte de Deus, ao qual o Senhor colocou esse desejo no meu coração, para que a gente possa meditar nessa palavra. Essa palavra se encontra aqui em Salmos, no capítulo 27, e eu vou ler alguns versos somente, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? No 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu coração te disse, a ti o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira, tu fostes a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a gente observa que aqui o salmista Davi, ele fala conosco sobre confiança. Em quem nós temos depositado confiança? Observe que Davi, a confiança dele estava totalmente depositada em Deus, e aonde ele anelava pela presença de Deus. Muitos de nós têm vivido tempos difíceis, né? Aonde muita gente tem caído em depressão, aonde muitas pessoas têm ficado desanimadas, sem vontade alguma de viver, não fazem nenhum esforço para buscar algo que motive a elas. Na verdade, as pessoas, elas não têm mais ânimo, e algumas até mesmo entram em depressão, tristeza, amargura da alma, porque nós temos vivido situações de pandemia. Não somente por isso, a gente tem vivido tempos maus, talvez sejam os últimos tempos do homem na terra, porque nós temos vivido tempos apocalípticos, queridos. E muitos de nós não têm mais autoestima. A gente observa que muitas pessoas, elas acham que padrões de beleza é que podem levantar, estimulá-las, e que elas podem ficar, de repente, de uma forma ou outra, se sentir melhores quando seus padrões de beleza são aflorados, quando na verdade quem pode fazer somente isso é o Senhor, querido. É o Senhor. A verdade é que o Senhor, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e muitas vezes, por mais que eu e você olhemos no espelho, porque o espelho, ele nunca vai nos mostrar a imagem e semelhança de Deus, ele sempre vai nos mostrar uma imagem distorcida de nós mesmos. E sempre a gente vai encontrar algo que seja um defeito naquilo que Deus fez, que é uma das maiores obras que Ele fez, fui eu e você. Na verdade, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós vemos. Se sou loura, quero ser morena, ou vice-versa. Se tenho os olhos claros, quero ter os olhos escuros, e assim sucessivamente. Se sou gorda, quero ser magra. Sempre queremos viver nesses padrões de beleza ao qual a mídia nos mostra, ao qual as redes sociais, e assim sucessivamente. Nunca nos aceitamos. Só que, se você quer, de fato, um padrão de beleza, você tem que olhar para dentro de você e entender que a maior beleza que nós temos é possuir em nós, é descobrirmos que a nossa alegria, a nossa força, o nosso ânimo de vida, ele vem do Senhor, porque Ele nos deu a sua imagem e a sua semelhança. Deus é a nossa força, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, queridos. Que nós possamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade,
porque a maior beleza que a gente pode entender que há, e que não temos que viver a todo momento dizendo que precisamos ser diferentes daquilo que Deus fez em nós. Ao contrário, que a gente possa se orgulhar daquilo que Deus fez. Ou seja, Ele fez eu, Ele fez você, a imagem e semelhança dEle. E nós temos que nos orgulhar daquilo que Ele tem feito. Observe que Josué, a partir do capítulo 1, lá no versículo 2, depois, quando houve a morte de Moisés, o Senhor, Ele falou com Josué e começou a animá-lo. Porque a morte também, geralmente, ela nos tira da presença de Deus, porque muitos de nós fica pensando naquela situação, não aceita, né? Ninguém quer receber a morte com alegria. Muitos caem em depressão e assim sucessivamente. Quando Moisés morreu, Josué se sentiu ruim. Josué perdeu o ânimo, que é o agente do ser. Josué não tinha mais ânimo. Agora observe que as palavras de Deus para ele foi quando nós queremos muitas vezes desanimar, querido. O Senhor falou para ele: te levanta, te esforça, tem ânimo, seja ousado, toma posse, te desvia do mal, tem prudência, não te assuste. As palavras que o Senhor falou para animar Josué. Quando Deus chamou Josué e o animou para a caminhada, Ele disse: toma posse de tudo que Deus te deu, que Deus te concedeu. Deus o instruiu, Deus aconselhou Josué para que o mesmo continuasse na jornada, que ele não parasse, que aquilo não viesse de repente a deixá-lo desanimado, mas que ele continuasse a sua jornada, a sua chamada, a sua missão, ao qual o Pai o havia chamado, o havia confiado, ao qual colocou um sucessor, que seria para ele Moisés, que havia ido embora, mas o Senhor já tinha um sucessor que havia escolhido, que era ele. Então o Senhor dizia para ele: te ergue, desperta, sai da tua zona de conforto. É ação, é atitude, te impulsiona. O Senhor, Ele nos impulsiona a ter ânimo. O Senhor, Ele nos impulsiona a ter coragem, a nos fortalecer na fé, na palavra dEle. O ser humano tem que fazer algo. O ser humano tem que ter esforço e ousadia espiritual. Mas jamais o ser humano tem que, de repente, se apartar das coisas de Deus. O Senhor disse para ele que aonde ele pisasse a planta do pé dele, Ele havia dado, como Ele disse para Moisés também, era para ele tomar posse. O Senhor disse que jamais iria desamparar ele. Em todos os dias dele, jamais iria desamparar. Assim é comigo, assim é com você, querido. O papai quer que a gente se esforce, que a gente tenha bom ânimo, mesmo em situações de adversidade. Deus jurou essa terra para nós, é uma terra prometida que é o céu. Só que o céu é ganho com esforço. E Pai diz para nós que nós temos que ter bom ânimo e que temos que ter cuidado conforme toda a lei que de repente Ele tem nos ordenado. Moisés falou também para que a gente não se desviar nem para a esquerda nem pela direita, mas andando prudentemente, sendo conduzido por onde quer que nós andemos. O Pai disse para a gente não se apartar da boca, o livro da lei, que é a palavra dele. Antes temos que meditar nele dia e noite, porque a palavra de Deus para nós, querido, é vida e abundância. E o afastamento de Deus nos faz tirar o foco dele e pensarmos nas situações de adversidade, nos problemas. E o Pai diz para a gente não apartar a Bíblia, o livro da lei, não se apartar dela, antes meditar dia e noite nela, para que a gente tenha cuidado de fazer conforme quanto nele está escrito, porque Ele vai nos fazer prosperar no nosso caminho, e prudentemente Ele vai nos conduzir. E Ele diz para nós: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, querido, não é diferente. As palavras de Deus são palavras de ânimo. Te levanta, te esforça, tem ânimo. Não para de ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos vivifica. E Davi disse: vivifica-nos na tua palavra.
O Espírito Santo de Deus, ele está ainda aqui na terra, ainda está conosco. A porta da graça ainda não se fechou. Só que muita gente está tirando o foco de Jesus para dar foco para o problema, para dar foco para a sua vida secular. Muitos estão tirando até a vida. Outros estão caindo em depressão. Outros estão dentro de casa, vivendo uma vida totalmente afastada das coisas de Deus. Por que será que Deus permitiu a pandemia? É para que a gente não se afastasse dele. É para que a gente saiba que mesmo em momentos de situação de adversidade, o Pai está conosco, querido. Mas o que será que mudou na sua vida com essa pandemia? Você já parou para pensar? Será que você só está passando essa pandemia? Ou seja, será que você sai, faz aquilo que tem que fazer, volta para casa, come, dorme? O que mudou na sua vida? O que Deus tem nos chamado a atenção? Então, que nós possamos entender que o Pai falou para nós nessa palavra, que nós temos que ouvir a voz dele, buscar as palavras dele, porque ele é nossa força, ele é que é vida. E se ele é tudo isso para nós, do que a gente vai se recear? Que a gente possa saber que tudo é ganho com muito esforço. No dia da adversidade, Deus, ele vai nos esconder no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. E o Pai, ele fala para nós, queridos e amados, que é para a gente mesmo entender, aqui como diz aqui no 27:10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Deus nunca vai nos desamparar. Então levanta a cabeça, tá? Espera no Senhor, te anima e Ele vai fortalecer o teu coração. Espera no Senhor. E muitas grandes coisas virão por aí. Amém? Fique com essa palavra hoje, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e te proteja. Lembre-se, os verbos que o Senhor, ele fala, que é para a gente fazer. Primeiro, é fé. Segundo, te levanta. Depois, te esforça. Depois, tem ânimo. Seja ousado. Toma posse, não te desvia. Seja prudente, não te assuste. Amém? Continua na caminhada e não para de te instruir na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja e que Ele te dê a paz. A paz que excede a todo entendimento humano.